Boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Espero que estejamos todos bem. Nós vamos no estudo de hoje e antes de abordarmos o tema propriamente dito, vamos fazer a nossa prece de conexão com o plano superior para que as palavras sejam ditas no tom certo e nós possamos obter um entendimento concorrente para o nosso amadurecimento espiritual. Evocando a presença de Deus em nós e ao nosso redor, o pensamento, na busca por um pouco mais de compreensão da realidade, para que as nossas feridas morais cicatrizem-se, para que os nossos equívocos se tornem claros e superáveis, e para que as nossas ações possam beneficiar a todos os seres vivos e ajudar na condução de todos eles para a iluminação e o amadurecimento da consciência. Meus amigos, então, hoje nós estamos retomando os nossos estudos e como ficamos combinados na semana passada, nós vamos estudar não o livro dos Espíritos, mas o capítulo primeiro da parte segunda do livro O Céu e o Inferno, chamado O Passamento. E vamos fazer considerações a respeito do momento da morte. Lembrando que na semana passada nós conversamos sobre perda de pessoas queridas, perda de entes queridos. E o tema suscitou no grupo várias perguntas. No fim da última conversa que tivemos, alguma, mas combinamos de estudar o texto, aqueles que pudessem, que dessem uma lida durante a semana no capítulo. Hoje eu vou fazer uma pequena uma pequena explanação sobre ele, tem alguns slides, e depois nós conversamos sobre as questões de vocês, as dúvidas e aquilo que for possível esclarecer hoje, nós fazemos. O que não for, a gente busca entendimento e responde num próximo momento. Tudo bem? Eu queria pedir que vocês me ajudassem só dizendo se o som está ok, se a imagem também está ok. Hoje eu estou transmitindo de um outro computador e aí preciso que vocês me ajudem a monitorar essas questões técnicas. Amigos, nós vamos basear a nossa conversa então em alguns slides que vocês estão agora vendo aí. Todas as nossas reflexões estão lá no Céu e o Inferno, parte segunda, capítulo 1º. Kardec dividiu o céu e o inferno em duas metades com um objetivo didático muito preciso. Na primeira, como nós também tratamos na semana passada, ele vai abordar toda a crença tradicional que envolve a sorte do espírito depois da vida. Então ele vai falar desde a doutrina do nada, aquela que fala que quando nós morremos tudo acaba,
vai passar por várias formas de crença e vai abordar com conhecimento de causa, porque ele se baseia em reflexões teológicas da época, do céu, do inferno e do purgatório. Como que funciona com essas ideias? O Espiritismo acredita em céu, acredita em inferno, acredita em purgatório? De quem curiosidade, além do livro do Céu e o Inferno, grande arquivo de argumentos para nós com o Espiritismo frente a outras escolas religiosas, Kardec também deixou para nós um ensinamento muito precioso lá na obra O que é o Espiritismo. Nós temos 3 diálogos: o cético, o crítico e o padre. Quando Kardec dialoga com o padre, as mesmas ideias vão ser abordadas e em forma de perguntas e respostas, o que deixa o conteúdo mais fácil de nós entender. O Espiritismo não vai se opor, amigos, a nenhuma forma de crença. Quando Kardec inicia o diálogo com o padre, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, eu posso responder para o senhor o que o senhor quiser me perguntar, mas eu preciso lhe dizer que o Espiritismo não tem a pretensão de convencer o senhor de qualquer coisa. Nós dedicamos o esforço espírita ou para aquelas pessoas que não creem em qualquer matiz espiritual, ou para aquelas que creem e duvidam de tudo. Para o indivíduo que tem a sua religião e está confortado nela, o Espiritismo não é uma alternativa. Então, Kardec costura isso muito bem lá na primeira parte do Céu e o Inferno, falando sobre o Espiritismo como uma alternativa exatamente para essas mentes, para essas almas que ou não acreditam ou estão duvidando muito, e também lá no que é o Espiritismo. Na segunda parte, ele faz um esforço prático de representação daquilo que ele havia construído na primeira metade do livro. Então, se ele aborda céu, inferno, purgatório, espíritos felizes, espíritos infelizes, o destino da alma depois da vida, na segunda parte, Kardec faz o primeiro trabalho de reportagens do além-túmulo que nós temos notícia. Ele faz o primeiro esforço, que depois André Luiz vai desdobrar nas suas obras e outros espíritos vão seguir o mote de André Luiz. Ele vai interrogar espíritos de diversas categorias, de diversas ordens, em diversas condições. Desde espíritos famosos, de pessoas que ocuparam um local na sociedade, um local de destaque, até aqueles que não, que eram pessoas comuns, mas que desencarnaram e foram objeto de estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abrindo essa segunda parte, ele faz um estudo a respeito da passagem, ou, em algumas edições mais antigas, do passamento, do momento da morte. Com certeza, existe grande dúvida a respeito da morte. Não é verdade? Se existe aqueles, se existem, perdão, aqueles companheiros que temem a morte devido ao que pode lhes acontecer depois, não são poucas as questões que envolvem o próprio momento da morte. Morrer dói. Morrer é desagradável, o instante da morte. É o pior momento que o espírito passa no processo de desencarne, quando o corpo para,
cessa e as funções biológicas acabam? Essas dúvidas, que são dúvidas nossas hoje, já eram questões que envolviam Kardec no período de formação do Espiritismo. E aí nós temos um fato que, de certa maneira, se compõe um divisor de águas nessa reflexão, que é a morte de um membro da Sociedade Parisiense, do senhor Sanson. Se nós buscamos as atas da Revista Espírita, nós vamos ver que o senhor Sanson era um membro da sociedade e que tinha um problema de saúde. Tinha um problema na perna, ele até agradece o espírito de São Luís numa das atas de reunião por tê-lo ajudado no tratamento, mas a doença vai piorando e o Sanson... E enquanto ele está nessa fase pior da doença, ele envia uma carta para Kardec, dizendo que gostaria muito de contribuir com a doutrina, mas ele não tinha mais condições físicas. Então ele fazia um pedido especial, que os médiuns da sociedade e o próprio Kardec pudessem evocá-lo o mais rápido possível após a sua morte, para que ele pudesse dar informações pertinentes ao processo de transição. Esse é o pedido que Sanson faz. E o capítulo O Passamento é baseado, em boa parte, nos relatos do Sanson. E Sanson vai estar presente lá na categoria dos espíritos felizes, aqueles que desencarnam, que é logo o próximo capítulo depois do passamento. Kardec não se faz de advogado. Desencarna, ele vai para a câmara mortuária com o médium senhor Lemarie, e o senhor Lemarie, que não tinha contato com Sanson, é o médium através do qual Kardec evoca-o. E o Sanson vem e começa a apresentar os seus relatos de como é a vida no momento da transição. Kardec diz que o senhor Lemarie não conheceu Sanson em vida. Não sabia detalhes da sua família, nem sabia minúcias da sua vida, mas existem informações bacanas e precisas ali nesse diálogo de além-túmulo. O mais curioso é que Kardec faz isso no velório do Sanson. Ele faz isso numa câmara adjunta aonde o velório estava acontecendo. E depois discursa no túmulo do amigo. É pelo menos estranho a gente pensar nisso hoje, né? Durante o velório, a evocação do espírito que acaba de sair da matéria. Mas Kardec fez. E depois Sanson vai emitir várias outras mensagens, dando minúcias do processo, o que Kardec confirma com espíritos diversos e consegue elaborar uma espécie de norma, uma espécie de padrão. Ele consegue estabelecer uma, uma lógica no processo. E essa lógica se aplica a todos os espíritos. Muito interessante aqui fazer uma comparação. Talvez alguns de vocês, ou na literatura, ou no filme, ou em livrarias e tal, com uma obra chamada Livro Tibetano dos Mortos. E à primeira vista, ela é uma obra estranha, que fala, meu Deus, o livro tibetano dos mortos, o que isso pode trazer de bom? O livro é um livro budista, muito antigo, que traz vários ensinamentos a respeito do momento da morte. E, em grande medida,
as perspectivas do morrer e do período de transição que são apresentadas por Allan Kardec no século XIX são as mesmas que estão lá no livro budista dos mortos. Então, nós percebemos que a universalidade dos ensinos dos espíritos não está situada apenas em um mesmo tempo. A história vai transcorrendo e nós vamos universalidade, perdão, ela brota de tempos distintos, de fontes distintas e de culturas distintas. Não é? Então, Kardec começa a descrever para nós esse processo baseado lá no contato que ele teve com seu amigo Sanson. Vamos entrar então, propriamente dizendo, no assunto, no texto da noite de hoje. Nós não vamos ler o texto, porque é um pouco cansativo. Nós temos 1 hora e pouquinho de estudo, nós empreendemos esse tempo aí lendo o texto. Eu vou botando os slides aqui e nós vamos conversar sobre eles. Muito bem. O primeiro slide, ele é uma retomada do que nós conversamos na semana passada. E nós vamos passar por ele muito rapidamente. A impermanência é uma regra deste plano. Tudo o que existe no plano material é impermanente. Não existe uma só coisa que exista neste mundo que nós vivemos que não tenha fim, o que não vai mudar. Portanto, a morte é uma fatalidade. A morte talvez seja a única grande fatalidade da vida. Se há algo que nós não temos como dizer que não acontecerá, esse algo é a morte. E por nós não estabelecermos historicamente uma boa relação com ela, e quando eu digo historicamente, eu não estou dizendo nem apenas dessa vida, estou me referindo à nossa relação com a morte ao longo das vidas que nós tivemos, exatamente por não existir uma boa relação com a morte é motivo de grande temor. A atualidade reforça um pouco isso. Vejam, tem um livro de um sociólogo chamado História da Morte no Ocidente. Se eu não me engano, é do Philippe Arrier, um francês. E ele aborda bem a nossa relação com a morte e as consequências que essa relação com a morte tem para a nossa vida. Vejam, no passado, as pessoas desencarnavam em casa, desencarnavam próximas dos seus entes queridos. Elas, além disso, conviviam com a morte muito de perto. E por nós não termos uma série de avanços que são positivos, mas que, se deturpados, podem causar um pouco de confusão no campo da estética, da beleza, da saúde e tudo mais, as pessoas se relacionavam com a morte de perto. Os velórios em cidades pequenas, até bem pouco tempo atrás, eram feitos na casa dos falecidos, envolvidos pela família. Hoje não. Em alguns lugares isso não é sequer permitido. O doente, ele falecia cercado por aqueles que ele amava. O pai envolto pelos filhos e pela esposa, a mãe pelos filhos e pelo marido, os avós por toda a família. Hoje, exatamente nesse afã que nós temos de preservar a vida a qualquer custo, as pessoas desencarnam solitárias. As pessoas desencarnam no leito dos hospitais, sem a presença sequer de um enfermeiro. E o nosso temor pela morte aumenta com isso. Porque se ela já é vestida de tanta impessoalidade, de tanta frieza,
de tanta dureza. Imagina pensar o que pode significar para o espírito esse momento de transição, né? Então, a relação com a morte é uma relação difícil para nós. E nós precisamos naturalizar a morte. Naturalizar a morte não significa dizer que nós vamos nos tornar indivíduos fúnebres. Não. Nem significa também dizer que nós vamos nos tornar indivíduos insensíveis. Existe um boato por aí de que os espíritos não sofrem com a morte. Sofrem. Tem também os seus receios, tem os seus problemas. Naturalizar a morte é começar a pensar que nós não temos a menor ideia de quando ela virá. E de que quando ela vier, ela tem que nos encontrar pronto. Ela tem que nos encontrar preparados. Existe uma história, uma lenda, que não é bem uma lenda, é um mito, que fala da relação do homem com o destino. E o exemplo que o mito dá é da morte, né? Que a morte é o destino da vida. Vocês já devem ter ouvido a história da morte que bate na casa de um indivíduo e diz: olha, chegou a sua vez, você vai ter que ir comigo, mas eu tô vendo aqui, eu acho que eu vou te dar mais uns dias, vou te dar mais um tempo. Aproveita então para fazer o resto do que você tem aí pendente e eu volto. Marcou lá a data, marcou o local e marcou o horário. Essa história é uma história grega. Quem me contou foi o Cosme Massi, palestrante também lá de Curitiba. Nós estávamos jantando junto em Barretos e ele contou essa história rindo com a gente. E aí o homem agradeceu, né, que a morte tinha deixado ele fazer isso, mas, bem, pensou, se ela vai me dar um tempo, ela não vai me pegar mais. No dia que a morte marcou de buscar ele, estava tendo uma festa na cidade. Ele que era magrinho tinha engordado para tentar fugir da morte. Ele era cabeludo, raspou o cabelo. E como tinha o hábito de ser bastante retraído, ele pensou, eu vou fantasiado na festa e vou agir totalmente ao contrário do que eu costumo agir no meu dia a dia. Foi ele para a festa. Deu o horário, ele viu aquela névoa aparecer e a morte saiu dentro da névoa, foi perguntando a um por ele e todos disseram que não tinham visto o companheiro. E quando a morte passava perto, mais ele pulava, mais ele ria, mais ele se descontraía, mais ele debochava. E a morte ficou chateada, porque ela pensou, puxa vida, eu avisei pro companheiro que eu vinha buscá-lo. Eu avisei para ele que era para ele se preparar e ele me enganou. Eu estou muito chateada. Sentou num banco e ficou lá num estado de sofrimento. E depois de pensar um pouco, o homem fazendo todas as macaquices que ele podia fazer, e a morte disse assim: eu vim até aqui, eu posso voltar sozinho. Vou levar alguém dessa festa. E ele começou a olhar todo mundo e viu que no meio da turma tinha um gordinho muito alegre. E ela falou: já que eu não vou levar quem eu vim buscar, eu vou levar aquele gordinho ali que ele tá alegre demais pro meu gosto. Passou a mão nele e levou. Não tem como fugir da morte. A morte é destino. E nós não sabemos quando ela vai vir. Nós não sabemos. Então, é preciso vencer o temor e se preparar para a morte, não é? Como que Kardec vai abordar o tema para nós? Ele vai começar nos explicando que o mais importante no processo da morte, porque morte é processo, é o conhecimento que nós temos da relação mente-matéria. Vejam aí na tabelinha que existe
um comparativo da nossa condição ou das nossas estruturas no momento da morte. Ó, a matéria, o corpo que você tem, depois que morrer, não sente mais nada. Depois do corpo morto, não há mais dor. Não há mais dor. Alguns espíritos relatam sentir dor. O que significa isso? Tem alguma contradição entre o ensinamento de Kardec e o que os espíritos narram? Não. A matéria, uma vez que deixa de existir, deixa de existir também a fonte da dor. Mas os espíritos apegados a ela sofrem a ilusão da dor. E no mundo onde o pensamento cria formas, num mundo onde a mente plasma a realidade à nossa volta, porque aqui na Terra isso já acontece, mas no mundo espiritual é muito mais vivo. O indivíduo que se acredita sentindo dor pode continuar sentindo, mas não significa que aquele que eventualmente desencarne por um infarto vai chegar na erraticidade, reclamar que está sentindo as dores do infarto e esteja lá no perispírito dele com o coração lesado. Não. É uma questão de percepção da realidade. Se esse indivíduo for esclarecido e conseguir se acalmar, um pouco essa sensação de dor. Agora, a alma, a mente, o espírito, como a gente queira chamar, ele vai sofrer no momento da morte na relação da ligação que ele tem com o corpo. Eu posso passar depois o slide para Trícia, e ela disponibiliza para nós no, de alguma maneira, e ela é boa para isso. Eu vou continuar explicando, e quem conseguir ler, acompanhe. Quem não conseguir, vai acompanhando na minha fala. A alma sofre no momento da morte na proporção da dependência que ela tem do corpo. E aí, olha que coisa curiosa: o corpo por si só não padece nenhum tipo de angústia na morte. Mas para aquele indivíduo que só enxerga na morte o fim de tudo, o processo pode ser assustador, não é? O processo pode ser bastante incômodo. Bem, Kardec vai dizer que, conforme seja a relação da mente com o corpo, da mente com a matéria no momento do desencarne, esse desligamento pode ser mais ou menos rápido ou mais ou menos dolorido. Quando existe um desligamento completo entre mente e corpo no momento da morte, o processo se dá completamente sem dor. O processo ele é natural. Isso costuma acontecer no caso das doenças prolongadas. Aquelas pessoas que ficam muito tempo acamadas, que vão aos pouquinhos lidando com a doença, e enquanto lidam com a doença, vão lidando também com os seus problemas interiores. Nesse processo, quando o momento do desencarne, do desenlace se dá, a alma já está praticamente desligada do corpo. Por isso o Espiritismo condena a eutanásia. O Espiritismo não é favorável à eutanásia. Ele é favorável à geração de qualidade de vida
para que aquele paciente termine a vida dele com o mínimo de sofrimento. Mas ele não é favorável à interrupção da vida em nenhuma circunstância. Porque nesse tempo em que o corpo padece, é que se dá o desligamento natural entre mente e matéria. E quando isso acontece, o desencarne ele é bem tranquilo. Se existe uma coesão inteira, uma coesão completa, se o espírito acha que ele é aquele corpo e só aquele corpo, bem, nesses casos existe um desconforto grande no desencarne. Há uma sensação de dilaceramento. Imaginem só, se você acredita que é apenas o corpo, se você acredita que não existe nada fora da matéria, que não existe sequer a possibilidade de qualquer realidade fora da matéria. Porque uma coisa é você dizer, eu não me afinizo com as religiões. Tudo bem, isso é natural, isso é legítimo. Nós talvez não nos afinizemos mesmo com uma série de práticas, até dentro do espiritismo, até mesmo dentro do espiritismo, a forma como ele foi conduzido. Mas isso não é a mesma coisa de dizer eu não me afinizo com espiritualidade, ou eu não me afinizo com o caminho espiritual. Você pode ter um modo independente de acreditar, você pode criar suas relações, várias e várias e várias facetas de conexão com Deus, ou com a deidade, ou com o superior, como você queira chamar. E isso tudo é bom, é importante. Porque aquele indivíduo que chega no fim da trajetória como um niilista, ou seja, como um indivíduo que não compreende a veracidade, a possibilidade ou a utilidade de nada fora da matéria, a morte para esses indivíduos é dolorida, é incômoda. É como se ele fosse arrancado do corpo. E Kardec define esse sentimento, junto com os espíritos, como uma sensação, como se ele fosse arrancado do corpo, dilacerado. Quando existe pouca coesão, ou seja, esse é o processo mais comum, vivemos uma vida comum, temos lá nossa busca espiritual, mas temos também os nossos apegos à matéria e tudo mais. Bem, quando isso acontece, o desligamento é fácil. Tem, às vezes, os seus entraves, causa algum incômodo, mas ele se processa de forma natural. A literatura posterior nos dá um caso muito legal, um livro que vem sendo esquecido. Nós temos médiums surgindo de toda maneira, né? Eu brinco com os amigos quando eu viajo que aqui em Minas Gerais, se você tampar uma pedra numa árvore, cai 3 médiums e 2 palestrantes. Surge livro, surge estudo, surge modelo de trabalho, tipo de condução de casa espírita, todas essas coisas da forma mais inimaginável. E o perigo que a gente tem com isso tudo? Nós nos esquecemos da preciosidade daquelas obras mais antigas e que guardam para nós muita, muita instrução. Por exemplo, as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira são obras muito valiosas e que acabam sendo esquecidas. E um caso desse de pouca coesão, onde o desligamento é fácil, porque o indivíduo tem uma relação comum com a matéria, tem os seus sonhos, os seus dramas, tudo isso, está presente na obra Voltei, lá do Chico. Psicografia do Chico pelo espírito irmão Jacó, né? Eu peço para vocês desculpas se vocês ouvirem às vezes outras vozes aqui em torno de mim, é porque eu estou num hotel e eu não consigo controlar o corredor, né? Aí eu
Estou tentando tapar o microfone aqui para vocês não ouvirem, mas se ouvirem, o que se pode fazer? O Voltei é esse caso do irmão Jacó. A morte para ele não tem problema. Ela é natural, mas eles por alguns laços que o ligam à matéria, né? Vale muito a pena a leitura do Voltei, porque inclusive eu acredito que a maioria dos trabalhadores espíritas que se dizem espíritas e que se relacionam com o espiritismo de forma apaixonada, vamos passar por uma situação parecida com a do Voltei, né? Porque o Jacó conta até os passes que ele tinha dado, o número, mas a relação dele pós-morte é bem curiosa. Então, vale a pena ler. A Claudineire colocou para nós aqui uma questão do livro O Consolador, né? Muito pertinente também, Claudineire. A morte não apresenta perturbação à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor. Os que viveram na terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. A verdade é essa. Mas nós somos pessoas comuns. E às vezes a nossa prática não é tão somente o cultivo do bem, né? É uma prática de quem está saindo das sombras e entrando na luz. Então, nesse processo, o nosso momento da morte tem com um ou outro pontinho que nos prenda. Agora, existe um caso que já aborda lá atrás, que é quando existe coesão entre mente e matéria depois da morte, né? E nesse caso, o sofrimento ainda é bem maior. Porque quando o espírito continua preso à matéria depois da morte, ele acaba se ligando ao corpo que entra em decomposição. E isso certamente não é agradável, não é positivo, e nós devemos manter uma disciplina de oração, de dedicação de méritos, de dedicação de carinho, para que aquelas almas extremamente materializadas que desencarnem à nossa volta e que possam incorrer nessa circunstância. É muito comum, as obras relatam para nós, esse comportamento de sofrimento depois da morte, vinculado ou a indivíduos extremamente ávaros, e aí que ficam presos aos tesouros, aos bens e se ligam às posses que tiveram e tal, ou em casos de suicídio. Nós não podemos estabelecer uma regra. Cada caso é um universo inteiro de atenuantes, de agravantes, de circunstâncias. Não dá para nós resumirmos simplesmente dizendo todo suicida passa por isso, todo ávaro passa por aquilo. Não dá. Mas o que a maioria dos casos traz para nós é esse cenário. A morte em si, gente, não é tão complicada. Não é tão constrangedora, porque o momento, os espíritos falam para nós, a matéria é rápido. O que merece uma atenção especial do nosso coração e da nossa mente é, sem sombra de dúvidas, o que Kardec vai chamar da perturbação. A perturbação é o estado que o espírito vive logo depois de romper o laço com a matéria. Na semana passada, uma companheira disse que a palavra perturbação causava incômodo a ela. E realmente não é uma palavra muito bacana, né, da gente dizer. Porque quanto mais quando a gente não se relaciona bem com a morte, aí eu vou dizer que depois de morrer nós vamos passar por um período de perturbação, aí é melhor que não passasse. A palavra é a palavra escolhida por Kardec.
E nós fizemos algumas considerações sobre isso, né? Por exemplo, talvez hoje nós pudéssemos substituir a palavra perturbação por confusão, porque o significado é o mesmo daquele que Kardec tenta alcançar. Então nós poderíamos dizer a confusão da morte ou a perturbação da morte. Porque esse estágio, ele é aquele que é a consequência da separação da matéria e do espírito. Nós estamos falando até aqui, nos slides anteriores, da separação. Como se você imagina um velcro colado, unido, e você separa o velcro. Esse separar do velcro é o que nós abordamos nos slides anteriores. Dói, não dói, causa confusão, não causa, como é? Bem, esse processo é a separação. Mas ao separar a mente da matéria, imaginem vocês, a matéria é uma espécie de clausura para o espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma leitura chamada A Melancolia. Nela, os espíritos falam a respeito do sentimento de melancolia como sendo a tristeza que o encarnado sente ao se perceber enclausurado na matéria. Então, quando o espírito, que tem os seus sentidos espalhados por todo o corpo, que tem uma acuidade mental muito maior, que tem uma realidade muito maior, que ao chegar no mundo espiritual tende a se relacionar de modo diferente com as coisas. Quando ele se separa da matéria, que é um obscurecimento de tudo isso, existe uma fase de confusão. É como se nós imaginássemos um mergulhador que mergulha bem fundo. Bem fundo. A matéria seria um escafandro, aquela roupa pesada de mergulhador antiga. E à medida que o mergulhador é içado da água, ele vai retomando consciência. Da mesma forma, somos nós. Quando a morte se dá subitamente e o indivíduo, sem o menor preparo, sai da matéria, ele dá início a uma fase de perturbação um pouco maior. Outros que seguem o processo, entendem a morte, começam a se desmaterializar em vida, lidam bem com a saída do escafandro da matéria. Porque o que acontece? Nós pensamos que o mundo se resume na matéria, ou que a matéria não oferece tanta resistência para a mente, mas oferece muito obstáculo para que a nossa mente funcione. Existem 3 modos de um espírito evoluir, basicamente. 3 modos. A gente evolui pela identidade com a lei, ou seja, você compreende o evangelho, estuda, resolve. Toda vez que você fizer algo que não está de acordo com o evangelho, você volta atrás e adequa e tal. Esse é um modo. Segundo modo, contato com espíritos mais amadurecidos do que a gente. Também a gente amadurece com eles. Terceiro, atrito com a matéria. Às vezes nós somos muito obscurecidos, temos uma mente viciosa que gravita em torno do mal e a matéria para nós é um freio. Esse escafandro, essa clausura é um freio para os nossos vínculos inferiores na erraticidade. Quando o corpo deixa de existir, quando o corpo já não oferece resistência, todos os nossos vínculos, todos os nossos laços espirituais, todos os nossos desejos, ainda que sejam inferiores, eles vêm à tona. Então, isso é um dos motivos da perturbação, né? Isso é um dos motivos dessa agitação depois da morte. A Vilma escreve para nós assim:
No caso dos vícios, mesmo que sendo espírita, continuaria a sentir falta? Ele receberia auxílio no plano espiritual? O vício é um ponto interessante da gente pensar, Vilma, porque a gente associa o vício ao objeto externo, né? No caso, o cigarro. Mas não é o cigarro o vício do espírito. O cigarro pode viciar o corpo, mas o espírito não. O que é vício para o espírito é aquilo que fazia o indivíduo fumar. Então, por exemplo, se alguém fuma por ansiedade, ou fuma por compulsão, ou fuma por insegurança, ou fuma por status, ou por qualquer motivo desse, esses são os valores que acompanham o espírito. Então, ao desencarnar e despertar na erraticidade, ele pode se ver novamente procurado por esses impulsos. Pode se sentir angustiado, pode se sentir sozinho, pode sentir essas questões. E aí ele evocaria a vontade de fumar. Mas ele não tem vontade de fumar um cigarro. Não é o cigarro que é o, o vínculo dele. O vínculo é a emoção que causa a vontade do vício. É claro que existe ajuda, sabe? Então, qualquer indivíduo que desencarne e que tenha intenção de buscar conexão com esferas superiores, vai conseguir sem nenhum problema. Os espíritos, eles têm muito zelo com a nossa busca de iluminação, porque eles sabem que o mar de ilusão no qual nós vivemos aqui na matéria, eles sabem que os transtornos da vida comum, eles costumam cegar. Então, quando a alma de fato quer se transformar e quer mudar, ela recebe o apoio e recebe o acolhimento, sim, dos desencarnados. Bem, a confusão, como a gente estava dizendo, ela acontece depois da separação. Não tem como fugir. Todo mundo vivencia a perturbação, porque é a retomada da, da matéria. E ela é maior ou menor na proporção em que a alma sente afinidade com as questões materiais. O Sanson, que nós estávamos dizendo, ele ficou 8 horas em torpor nessa confusão. Tem espíritos que ficam séculos. Isso tudo vai da proporção em que o indivíduo se sente preso à matéria, dependente das coisas materiais. Tal como o sono ou torpor de uma anestesia, em que a mente busca as afinidades íntimas. E aí tem uma citaçãozinha pequena que eu coloquei lá do livro que diz: o espírito se prende tanto mais à vida corporal, quanto nada vê além dela. É muito importante a gente, quando estiver lidando com pessoas que estão prestes a desencarnar, reforçar a importância ou o valor das boas memórias, das boas ideias, dos bons pensamentos. Não importa se a pessoa viveu uma vida conturbada, uma vida não religiosa, se ela viveu uma vida dura, naquele momento que nós possamos preservar as pessoas de entrar num estado de confusão mais aguçado. Que nós saibamos conduzi-las por um caminho de uma boa morte, de um bom desencarne. Nesse processo, é muito útil a gente lembrar boas histórias, a gente, às vezes, colocar boas canções, músicas que inspirem bons pensamentos, inspirem boas vibrações, para que no momento da separação da alma e do corpo, o indivíduo tenha boas memórias na mente. E tendo boas memórias, possa ter uma perturbação um quanto menor seja possível. O grande opositor da boa morte para nós é o materialismo. E o espiritismo deveria romper com o materialismo. O caminho espiritual, seja ele em qualquer religião, é um tesouro. Às vezes eu fico um pouco triste quando eu vejo
uma postura espírita que desvaloriza outras religiões, que diz que as outras religiões não são tão racionais, não são certas, não são isso, não são aquilo. Isso verdadeiramente é muito triste, porque todo caminho espiritual é legítimo. Nós começamos o estudo falando disso, né? Todo caminho espiritual guarda em si a essência da iluminação. O perigo é o materialismo. Então nós deveríamos mover as nossas forças para combater o materialismo, para combater o materialismo espiritual. Esse tema, um dia eu ainda vou montar um seminário sobre ele. Materialismo espiritual. É a grande armadilha do caminho. Por quê? É a maneira de agir materialista em relação às coisas espirituais. Mais uma vez, o livro Voltei, que eu citei há pouco, é um grande caso de materialismo espiritual. O Jacó Desencarne, ele tinha sido presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele foi identificado como Frederico Figner, uma pessoa que tem uma folha de serviços enorme. E aí ele desencarna. Quando ele desencarna, ele pensa assim: tô bem, conheço os espíritos todos, eles vão me receber e eu vou ficar já junto com eles nas esferas superiores. Tudo bem, ele é recebido por Bezerra, que era amigo dele, pessoal aqui na Terra, eles foram companheiros. É recebido por outros médiuns e tal, outros amigos também. Só que ele não tem luz própria. E os amigos todos têm. Ele começa a ter uma crise, porque ele diz quantos passes havia dado, quantos espíritos havia atendido na desobsessão, e tudo isso não tinha efeito nenhum onde ele se encontrava naquele momento. É interessante até porque o Jacó é levado para visitar a casa dele antes de partir para as colônias espirituais. E quando ele vai fazer isso, tem uma cristaleira na sala que ele gostava muito, e ele sente que a cristaleira está puxando ele, está imantando ele a ficar na matéria. E o Jacó, achando que merecia, achando que tinha privilégios, ele chegou a conhecer o Chico. E aí ele pediu então para ir até o Chico, porque ele queria escrever para as pessoas que gostavam, que ele gostava na Terra, né? E o Emmanuel diz que ele não está pronto. O Emmanuel manda ele voltar e se preparar. Ele fica bravo. Aí ele diz assim: aquele tal de André Luiz nem espírita era, escreveu quando quis. Eu que tenho todo esse trabalho pelo movimento, vou ter que me preparar. Esse é o comportamento do materialista espiritual. Quando a gente acha que sabe muito, quando a gente acha que o caminho espiritual está sob controle, quando a gente acha que existe uma tabela no mundo espiritual que contabiliza as nossas boas ações e nenhum esforço nosso serve para ser o coração e tornar a gente mais doce, mais manso, mais amável, isso é materialismo espiritual. E não vai nos ajudar em nada, a não ser a despertar do outro lado e dizer: puxa vida, estou voltando para cá a mesma pessoa. Então, o processo de relação com o caminho espiritual é muito importante para o momento da morte. É muito, 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 muito importante. Seja qual caminho for. O espiritismo, gente, nós temos que entender uma coisa. Ele não é fim, ele é meio. Quando se identificar a iluminação, quando se amadurecer,
você não vai dizer que é espírita mais. Quando eu fizer isso, eu não vou dizer que sou espírita. Porque não tem como você se tornar um indivíduo amadurecido precisando defender essa bandeira em detrimento da outra. O espiritismo é meio. Ele vai te levar até um ponto bem na frente da caminhada, porque você se afinizou com ele, mas ele não é definitivo. Ele serve até a gente conseguir consumar esse estado de espiritualização, de entrega, de comunhão com Deus. Depois disso, as coisas passam. Então, às vezes nós ficamos muito empenhados para lutar pelos desejos do movimento, muito empenhados para lutar pelas causas da casa espírita, muito empenhados por isso, por aquilo outro. E o que acontece? Não fazemos o nosso processo de amadurecimento. Mais lá na frente, quando a crise da morte vier, a gente às vezes se surpreende. Nós estamos aqui unicamente para nos tornarmos indivíduos melhores. Nós estamos no Espiritismo, que ele seja a nossa escola. E aqueles companheiros que não estão, que sejam incentivados a ter relação com as suas crenças. Na nossa casa em Bicas, várias vezes nós atendemos pessoas de outras religiões. Católicos, evangélicos, ateus, à toa, buscam lá a casa pelo atendimento espiritual, pelo atendimento fraterno, pela homeopatia. E eles falam comigo, eu tenho que vir aqui na casa espírita? Eu falo, não, você é católico? Vai na sua igreja. Estabelece uma relação boa com o padre. Cumpre uma obra social. Se entrega ao estudo do evangelho de coração. Não precisa vir aqui. Ah, mas eu sou evangélico, então vai lá comungar com seu pastor, canta os seus hinos, adora a Deus da melhor maneira, recebe a cura para que a cura te liberte e segue em paz. Então, nós precisamos estabelecer essa relação com a espiritualidade, que é ajudar no momento do nosso desencarne. O capítulo, basicamente isso, né? Nós tratamos sobre o tema, capítulo bem pequeno, mas que vale a leitura. Agora, eu acho que a gente pode conversar um pouco. Então, tem duas mensagens aqui. Vamos ver. A Marilac escreveu assim: você trazendo essa imagem me reportou ao desencarne do meu marido. Ele foi relatando que os pés afundavam no chão, ele tentava se agarrar, a sensação que dava, ele parecia flutuar, mas na realidade estava tonto. Essa confusão não seria necessária para a adaptação da nova situação que se irá apresentar? Isso é complicado, devemos estar muito preparados. E esse fato se deu numa emergência de um hospital. É como eu estava dizendo, Marilac, a confusão é exatamente isso. Em algumas pessoas ela vai durar muito mais, em outras muito menos. Mas é, o corpo é muito pesado. O corpo é muito opressivo para as liberdades da alma. Então, quando nós desprendemos dele, a sensação é de confusão. Imagina você fazer um movimento repetitivo o dia inteiro. Na hora que você para de fazer, o corpo ainda guarda, né, a memória mecânica daquilo que você estava executando. Quando você vai lixar uma parede, quando nós construímos a casa espírita, eu lixei todas as paredes. Aí durante uns 3 ou 4 dias eu ia deitar, e quando eu deitava, o corpo estava paradinho, exausto, mas eu sentia que eu estava lixando parede. Sonhava que eu estava lixando parede. Tem uma confusão, tem um incômodo. Isso se dá quando o espírito deixa o corpo. Essas sensações que o seu marido descreveu são sensações muito comuns, né? É muito recorrente a gente ver que pessoas relatam frio nos pés e nas mãos, nas extremidades, sensação de dor, sensação de ou um agigantamento, sentem que o corpo está muito grande, ou sensação de levitação. Isso antecedendo a morte. Depois da morte, a confusão é uma confusão para se identificar
Porque o corpo foi a forma, mas você é maior que a forma. Então você sai da forma e agora? Aí você tem aquela confusão de afinização com o plano espiritual e de nova identificação consigo mesmo. O Fernando Teixeira disse o seguinte: o André Luiz menciona na obra Nosso Lar sobre créditos morais. Então, aqui nós temos um ponto que merece a nossa atenção. Deixa eu pensar a melhor maneira de abordar o assunto. Nosso Lar foi escrito na década de 40, né? Eu quero comparar Nosso Lar com uma outra obra mais antiga ainda, mas que eu acho que pode nos ajudar. Quando Ivone escreveu a obra Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, ela relata que havia na parede dos hospitais uma espécie de quadro muito fino, em cores vivas, e que essas cores, em determinados momentos do dia, representavam as pessoas que estavam orando pelos doentes. E aquele quadro tinha som, uma imagem cristalina de uma precisão que ela nunca havia visto. Isso ela está escrevendo na década de 20. Provavelmente, quando nós pegamos a descrição que Ivone dá, nós poderíamos encaixá-la na descrição de uma TV de LED, hoje, moderna. Como é que os espíritos iam falar sobre isso na década de 20? Não tinha nem televisão direito? Não era um plano ainda a televisão? Nosso Lar é escrito na década de 40. E a série de André Luiz vai seguindo por aí. Muitas informações que André Luiz vai dando para nós são proporcionais ao tempo. E tem que ser assim, porque a cultura se modifica e se move no tempo e no espaço. E nós precisamos de cultura para entender as coisas. Os espíritos não podem chegar e falar para nós uma informação, sei lá, de tal um aparelho que vai surgir daqui a 20 anos, porque não tem uma menor ideia do que seria, né? Quando André, por exemplo, ele fala que tem um fio que liga a cabeça do médium ao espírito. Mas André Luiz fala isso porque ele não podia usar o exemplo do Wi-Fi que nós temos hoje no celular. Porque se ele escrevesse hoje, provavelmente ele faria analogia não com fio, mas com Wi-Fi. Você pega o sinal, mas você não tem o cabo ligando. Kardec recebe de Erasto a mesma instrução lá no século passado, mas o exemplo que os espíritos dão, Erasto dá, é o telégrafo. Então você vê, o ensinamento é proporcional ao espaço. Aí André Luiz apresenta para nós Nosso Lar e fala de uma série de questões em Nosso Lar que nós precisamos olhar com tanto de cuidado e atenção, que são aquelas questões que materializam demais o mundo espiritual. Nosso lar, nós temos que lembrar, é uma colônia umbralina. Ela está situada no entorno da Terra. O que significa dizer, espíritos que lá estão são aqueles que apenas perderam o corpo mais denso, mas não têm arrobos de espiritualidade, não tem grandes amadurecimentos. A gente vê isso pela massa de pessoas que está em nosso lar, e André Luiz vai destoar à medida que entra em contato com os instrutores, se dedica ao trabalho. Outro ponto que a gente precisa considerar é o fato de que o, o livro é o primeiro relato sincronizado do mundo espiritual.
é o primeiro continuado, é o primeiro romanceado aqui no Brasil. E é o primeiro que tem uma grande repercussão. Então, o André Luiz não podia apresentar para nós esferas sublimes, ele precisava apresentar um mundo espiritual que tivesse relação com o nosso mundo material. Isso quer dizer que várias alegorias que ele vai apresentar são aquelas palatáveis à nossa condição de entendimento. Elas estão relacionadas à nossa condição de entendimento. Porque é muito difícil pensar, de acordo com a obra de Kardec, que um espírito vai precisar comer no bando espiritual, que um espírito vai precisar andar de ônibus, que um espírito vai precisar trabalhar para ganhar bônus hora. Porque se você trabalha para ganhar bônus hora, você não é um espírito de luz, você é materialista. Só que você é materialista de uma matéria sutil, quintessenciada, mas é materialista. Se você trabalha para conseguir comprar uma casa, se você trabalha para isso ou para aquilo, você é materialista. Então, é muito mais sensato acreditar que André Luiz está apresentando uma faceta específica e, mais do que isso, proporcional ao entendimento nosso lá de 1940. Não estou querendo dizer com isso que nós precisamos romper com André Luiz, nem superar. A gente tem alguns companheiros no movimento espírita que não aceitam ele, acham que André Luiz é uma obra ficcional. Eu gosto muito dos textos de André Luiz, acho que são preciosos, são pertinentes, abordam temas incríveis que nunca tinham sido abordados, mas nós vamos entender que assim, a questão de crédito é delicada. Nós não temos um banco de crédito, não temos um banco de bônus hora. Essa relação se dá quando acontece na ilusão. Porque na realidade, o que vai valer é muito mais próximo daquilo que está descrito no Voltei, mais uma vez. O nosso lar apresenta um mundo espiritual baseado nos mesmos mecanismos da Terra. Porque é uma colônia, como eu disse, umbralina. O Frederico Figner, Jacó, não vai para nosso lar. Ele vai para uma outra esfera. Ele vai para um outro nível vibratório. E aí, lá as relações dele com o ensinamento espiritual são outras. Em momento nenhum a gente ouve falar lá no Voltei a respeito de banco de crédito. Em momento nenhum a gente ouve de questões materiais. A gente ouve falar da capacidade de transformação, da capacidade de amor. É isso que basta. É isso que de fato a gente deve buscar. Aí o Cássio comenta aqui. O Espiritismo começou a ser escrito muito antes da criação da nossa galáxia e continuar a ser escrito muito antes da última poeira dela. E pergunta quem pode saber tudo sobre o Espiritismo. É, realmente. O Espiritismo é maior do que o que a gente consegue entender, né? Acredito que seja esse o ponto de vista. O Fernando disse para nós que os espíritos estão materializados ainda, esse é um ponto, não se passa imediatamente de níveis. Então, aqui a gente abre uma outra discussão que é delicada, que é muito delicada. Se nós buscarmos as comunicações lá, que Kardec recolhe, tanto na Revista Espírita, quanto no Céu e o Inferno, elas têm muito pouca identidade com esse conceito de níveis ou de esferas ou de mundos espirituais apresentados pelos autores modernos. Tem muito pouca identidade. Talvez, assim, o que mais se aproxime são os textos da Dona Ivone. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Não estou dizendo que são contrários, hein? Porque depois o vídeo vai para a internet e as pessoas ficam me mandando e-mail brigando comigo. Eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que guardam uma identidade diferente, assim. Kardec não aborda essas questões. Não toca nelas. Quem que vai tocar nessas questões? O movimento espiritualista que teve renome depois do espiritismo na Europa,
que é o movimento teosófico, né? A Anne Besant escreve uma obra chamada O Homem e Seus Corpos. Essa obra é de 1920, pouquinhos. Ela é de 20 anos antes do Nosso Lar. E ela é exatamente igual ao Nosso Lar. Ela trata das mesmas questões, mesmos pontos, os mesmos assuntos. Então, eu não sei se dá para a gente dizer, dentro do Espiritismo, com muita certeza, se o que existem são níveis, são degraus e tal. Não sei se dá para dizer. E quando eu falo de coração, eu não sei mesmo. O que nós é que existe um nível de relacionamento com o ensinamento que se dá no campo racional. Esse ensinamento racional, ele é proporcional a tempo e a espaço. Eu há pouco tempo estava conversando com um amigo que trabalha com a mediunidade de um médium russo, né? E aí ele estava me dizendo que se aqui no Brasil nós temos muitos exemplos e muitos espíritos na mediunidade que se comunicam, dando testemunho dos, dos, da vida e da obra dos santos católicos, ou de espíritos ligados à igreja, lá os espíritos escrevem dando bons exemplos de muçulmanos, de santos e de homens nobres do islamismo. Então, a relação que nós temos com os espíritos ela é condicionada a tempo e a espaço, a relação racional. Existe uma outra relação, que é a relação íntima. Essa relação íntima ela é atemporal, acultural e espacial. Essa relação íntima que a gente estabelece é a relação da vivência. Se você amar um indivíduo, se nós amarmos um indivíduo aqui, amarmos um indivíduo na África, amarmos um indivíduo no Japão, nós tivermos um gesto de caridade, um gesto de amor sincero, esse gesto ele é acultural. Esse aspecto do ensinamento é o que a gente deve buscar com maior vontade, porque é ele que nos capacita a amadurecer. E é ele que nos capacita para o momento da morte também. O conhecimento racional ele vai estar sempre proporcional à nossa capacidade de entender. Então eu acho que, né, eles cumprem papéis. A Florence Cook, que recebia lá Kate King, ela cumpria um papel, a Kate King, junto com William Crookes, demonstrando as materializações e tudo isso. A Leonora Piper, que foi uma médium norte-americana, estudada exaustivamente pelo psicólogo, pelo William James, é, é, ela teve um papel. Teve um papel. Até o Douglas Home, aquele médium que Kardec fala bem dele na revista Espírita e depois ele se volta contra Kardec, tiveram um papel, entendeu? Todos têm um papel no tempo, mas esse papel no tempo é muito, muito, muito provável que seja proporcional ao entendimento. A única coisa que está além do entendimento é a vivência. É o caso do Chico. O Chico teve uma vivência temporal. Todos os autores que ele recebeu, que a gente tem notícia, são autores parnasianos. Chico não tem poesia publicada de um modernista. Até hoje eu não vi. Se vocês acharem, vocês mandem para mim. Não tem um poeta modernista que tenha escrito por ele. Só parnasiano. Isso significa algo errado? Não. Significa que no campo da instrução ele tinha vínculo com uma época. Mas no campo da realização, da experiência, da vivência, nossa, ele tinha vínculo com todos os seres, né? Aí o Fernando continua dizendo: o que sabemos estão nas comunicações que temos registrado, verdade? Verdade. E essas comunicações vão amadurecendo com o tempo. Então, eu ainda acredito que a relação que nós vamos estabelecer com a morte vai mudar. Nós vamos receber mensagens ao longo do tempo que vão fazer a nossa um pouco mais, vão ter um entendimento maior. E aí, nesse processo, qual a melhor conduta a seguir? Qual o caminho que o Espiritismo pode nos ensinar? Ó, Kardec, para o Espiritismo,
não é um, um fim em si mesmo, e nem é completo. Kardec representa de relação com a verdade. Isso é muito importante. O Espiritismo, segundo Kardec, não é uma obra pronta. O Espiritismo, segundo Kardec, é um método. Esse método passa pela observação da realidade, a reflexão sobre a realidade e a vivência ou a experiência da realidade. Isso que ele fazia com as comunicações. Ó. Ele observava, ele e ele experienciava as teorias. Então, nesse caminho, a melhor forma de nós nos portarmos diante do ensinamento espírita e da morte é observando, propondo soluções e experienciando o caminho espiritual. Né? As obras estão aí para nós lermos. E nós temos que ter um crivo. É muito delicado a gente colocar um rótulo de doutrinário e antidoutrinário num livro. Alguns são flagrantes esse rótulo, né? A gente puxa pela memória aqui e lembra de alguns livros que são, por ausência de palavra melhor, estranhos demais. Estranhos, com todas as forças. Mas, mas, ainda é complicado dizer que é antidoutrinário. Porque quando você diz que a obra é antidoutrinária, está dizendo que existe uma doutrina pronta. E Kardec é método. Alguns princípios espíritas são princípios basilares, não vão se movimentar, não vão se mexer. Outros vão se mexer à medida que a gente receber a mesma informação de diversos médiuns, em diversos lugares, em diversos tempos, que esse é o critério da universalidade. Então, sobre o ponto de vista das obras, nós temos que ler. Existem alguns autores que são mais indicados para a gente adquirir conhecimento. Allan Kardec é um deles, Leon Denis, as obras de Chico Xavier, as obras de Ivone do Amaral Pereira. São autores muito importantes que contam para nós a veia do espiritismo, sem nenhum tipo de maquiagem no processo. Pressão de uma época em que não se precisava, não se dependia de vender livros. A motivação única desses companheiros era uma motivação de instrução espiritual. Quando surgem outros interesses, talvez mereça um pouco mais de reflexão da nossa parte. Mas, então, do ponto de vista do ensino, esses autores vão ajudar a gente a se relacionar bem com o ensino espírita. Por outro lado, é muito importante que na lida com a morte, nós criemos pequenos mecanismos de vivenciar a espiritualidade no dia a dia. Né? Pega o ensinamento espírita que você ouviu no centro, pega o ensinamento que você ouviu aqui no estudo da Rede Amigo Espírita, a conversa que você teve com alguém, ou a página que você leu, e se permita ser criativo, se permita trazer esse ensinamento de forma concreta para a sua vida prática. Ajude as pessoas a fazer isso. De pensar como uma filosofia, como um tipo de retórica, talvez seja o momento da gente pegar o Espiritismo e transformá-lo numa obra prática da vida. Ele serve para as pequenas coisas e para ser vivido nas pequenas coisas. Esse é o melhor antídoto contra a morte. Não porque nós não vamos morrer. Quando ela nos buscar em qualquer circunstância, a prática da espiritualidade vai estar presente em nós. E essa vacina é a vacina contra a confusão, contra a dor, contra o medo. Tudo bem? Eu achei que nós íamos encerrar antes da hora e, pelo visto, exatamente na hora que nós terminamos o nosso estudo. Eu agradeço o carinho de vocês.
atenção. Se tiverem dúvidas, questões, comentários, protestos, tudo isso, vocês podem entrar em contato pelo e-mail vinicius.lara@yahoo.com.br. Semana que vem nós retornamos para o Livro dos Espíritos. Eu não lembro exatamente o número das questões, mas é logo o título depois do Perda de Pessoas Amadas. Nós vamos continuar estudando das penas e gozos terrestres. E aí nós vamos conversando. Eu agradeço o carinho de vocês que estudaram conosco essa hora e meia, que nós possamos ter força para trazer o Espiritismo para a vida prática, que nesse caminho nós sejamos felizes. Amigos, que Deus nos abençoe. Nós vamos conversando e até o nosso próximo encontro.